A saúde pública e o SUS mostraram seu protagonismo e representatividade continental em tempos de pandemia. E o COSEN São Paulo, que representa as secretarias municipais de saúde dos 645 municípios do estado, ajuda a construir a capilaridade do sistema, que é a força motriz estruturante do SUS. A história do SUS se confunde com a história do COSEN São Paulo desde o início da reforma sanitária. É uma entidade que, ao longo de sua história, defende a saúde pública de forma incondicional e com muita garra. E tem sido assim nas intensas 3 décadas de existência. Superar obstáculos, unir propósitos, valorizar a ciência e, acima de tudo, representar toda a diversidade do SUS paulista. Nossa missão, valor e visão cada vez mais ressignificados, acompanhando os acontecimentos do mundo. Temos diferentes plataformas de comunicação com conteúdos importantes para ampliar nosso público-alvo de forma permanente. Nosso congresso é considerado um dos mais importantes eventos sobre saúde pública do país, que neste ano chega à sua primeira edição totalmente virtual, mas com a mesma qualidade, quantidade e diversidade de conteúdo que sempre nos caracterizaram. Fique agora com mais um evento do 34º Congresso do COSEN São Paulo. COSEN São Paulo, 32 anos em defesa do SUS. Você faz parte dessa história. Boa tarde, cumprimento todas e todos, dou as boas-vindas a esta atividade do 34º Congresso do COSEN São Paulo. Hoje nós vamos fazer um debate sobre a pandemia Covid-19, abordando 2 aspectos, a questão da testagem, das políticas de testagem para Covid e sobre o papel da vigilância epidemiológica. Nós estamos hoje contando com a participação do Observatório Covid-19 BR. Este observatório, ele congrega cientistas, congrega pesquisadores, das diversas áreas de saberes, é um grupo de cientistas multidisciplinar, nasceu com o objetivo de poder comunicar de uma forma clara, expandir a comunicação sempre baseada na ciência. Então, hoje nós temos 2 convidados do observatório que estão aqui conosco para abordar essas questões. Antes de passar para elas, vou me apresentar. Eu sou Brigina Kemp, eu sou assessora técnica do COSEN São Paulo, estou coordenando essa webinar, e o meu trabalho no COSEN é voltado principalmente para a área de vigilância em saúde, e especificamente mais voltada para a área de vigilância epidemiológica. Então, eu agradeço bastante a disponibilidade da Lorena Barberia e da Ana Freitas, que aceitaram prontamente o convite para abordar conosco este tema. Eu vou passar primeiro a palavra para a Lorena, pedir que ela se apresente. Depois da Lorena, imediatamente a Ana já pode começar a fazer a palestra dela. A Ana também peço que se apresente antes dela iniciar a sua fala. Nós temos o chat que deve estar aberto, nós vamos procurar ver a possibilidade de responder às perguntas que vocês colocarem, e caso não seja possível, a gente depois procura comunicar com vocês, e para isso nós estamos tendo apoio aqui da equipe técnica que está conosco nesta webinar. Ela é, como eu já disse, uma atividade do Congresso. Esta é uma atividade livre do Congresso, aberta, está sendo transmitida pelo YouTube. Então, eu desejo que vocês aproveitem bastante. Já passo a palavra para a Lorena. Muito obrigada, Lorena, pela sua presença, pela sua participação. Peço que você se apresente e dê continuidade na sua fala.
Boa tarde, muito obrigada, Brigina. Muito obrigada também ao COSENS pelo convite, por este espaço aberto para discutir e debater um pouco os resultados, o andamento da pandemia. Eu sou cientista política, eu sou formada em economia e meu doutorado em ciência política. Eu estudo e trabalho na avaliação de políticas públicas, essa é a minha área de estudo, e o trabalho que eu venho fazendo na pandemia ao longo de 2020, junto com um grupo de pesquisadores e colaboradores de várias diferentes disciplinas, temos procurado produzir indicadores para avaliar as respostas do governo federal, dos estados e dos municípios no enfrentamento da pandemia. Então, esse é o olhar no qual eu trago agora a minha apresentação, e essa apresentação, ela, na verdade, ela é parte de um trabalho que venho realizando, não sozinha, mas com muitos pesquisadores que trabalham em nosso grupo, não só aqui em São Paulo, mas em Rio de Janeiro, em vários estados da federação. Então, tem um trabalho muito colaborativo que tem nos ajudado muito a mapear e entender o papel da testagem no enfrentamento da pandemia. Então, eu vou trazer um pouco esse aspecto e procurar discutir isso nesta apresentação. Pode ser o próximo slide. Então, basicamente o que vamos falar? Vamos falar o próximo slide, por favor. Sim? Pode ser? Ok. Vamos fazer primeiro o que vamos fazer, só para contextualizar e ajudar que todos estamos conversando. Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre a síntese de fluxo dos casos e os tipos de diferentes testes, e focando nos testes RT-PCR, os testes de antígenos e os testes sorológicos, e como o que eu vou procurar na primeira parte é trazer um pouco essa discussão sobre qual a estratégia de testagem adotamos, depende do ciclo na qual a gente está pensando da infecção dessa pessoa. E aí vamos depois discutir um pouco sobre os diferentes tipos de programas de testagem, que significa ter um programa de testagem durante a pandemia, como a testagem ela é parte de um pacote maior de medidas de enfrentamento, de contenção da pandemia, e como ela precisa ser entendida, que ela sozinha ou ela não inserida nesse contexto é difícil avaliar os efeitos da testagem. E depois, brevemente, eu vou apresentar alguns resultados das pesquisas que estão em andamento, que temos produzido, que várias dessas pesquisas estão disponíveis, temos páginas onde podem ser acessadas, mas só vou trazer alguns indicadores para ajudar a estimular o debate. Ok, então podemos ir no próximo slide. Então, em termos muito gerais, se a gente está pensando sobre a pandemia, quando estamos pensando em uma infecção, o próximo slide, por favor. Sim. Sempre temos o ponto de partida para lembrar que a gente, primeiro começando com este slide muito básico, mas para enfatizar um ponto. Sempre precisamos entender, e esse é o desafio tão grande que temos na pandemia, que todos começamos com uma exposição ao vírus, que é transmitido pelo ar, em um momento que quando somos expostos ao vírus, temos um período que podemos chamar ele de pré-sintomático, onde é muito importante entender isso e entender que isso evolui enquanto aumenta a carga viral, que estamos vendo essa linha amarela que vai aumentando e diminuindo, e que era 70% aproximadamente dos casos, a gente vai ter sintomas, mas vamos ter algumas pessoas que começam pré-sintomáticos e continuam assintomáticas nos seguintes dias. Então, toda a questão de pensar em testagem, a gente precisa sempre pensar para qualquer
problema que a gente está pensando na testagem é quais são as características e a evolução da infecção e da doença e como alinhamos a testagem a esse ciclo. Então, vamos no próximo slide, que é um pouquinho mais técnico. Neste seguinte slide, o que a gente está procurando mostrar, eu espero que todo mundo possa ver, o que estamos procurando mostrar é, a mesma questão, estamos vendo umas curvas. A primeira curva que está, eu espero que todo mundo consiga ver, estamos falando nesse período de exposição, e quando começa a aumentar a carga viral, quando vamos a detectar uma pessoa que está com a infecção e que está por sequências, por a carga viral, está com capacidade para transmitir para outras pessoas. Então, é um caso de uma pessoa que está transmitindo para outras pessoas. E quando estamos com esse período, como se caracteriza esse período e como vai a evolução dessa detecção, dependendo do tipo de teste. Então, nos primeiros, como estamos vendo nesse slide, o que estamos vendo é a detecção é pouco provável no período de exposição nos primeiros dias. Começa, como estamos vendo aqui, se a gente está pensando nos testes de RT-PCR, estamos vendo que o slide está dizendo é provável a detecção, porque a gente sempre tem que lembrar que esses são testes de diagnóstico, que existe a possibilidade da gente ter um resultado e ser falso positivo ou falso negativo, mas estamos dizendo, enquanto começa esse ciclo e começa a aumentar a carga viral, aumenta a probabilidade de nós confirmar que essa pessoa está infectada. O PCR nos permite fazer isso e o teste de antígeno nos permite fazer isso. Mas a gente está vendo que a curva do teste de antígeno é mais baixa do que o teste de PCR, porque o teste de antígeno, ele tem uma chance mais, uma chance de detectar menos pessoas que estão positivas, de confirmar que estão infectadas e ser confirmadas positivas, que o teste de RT-PCR. E aí, então, o que nós estamos vendo é, nesse período no meio, tanto o PCR como o teste de antígenos vão detectar um caso positivo. E a gente está vendo que a última fase, temos provavelmente ter um PCR negativo, o teste antígeno também provavelmente negativo, e começam a valer e detectar os testes sorológicos, os anticorpos, e esses testes começam a ser provável positivos. Então, o que estamos procurando dizer é, cada vez que uma pessoa, pensamos em testar uma pessoa, precisamos alinhar a estratégia de testagem, quando foi a data provável de que essa pessoa foi exposta, quando foi esse primeiro contato, quando começaram os sintomas e qual é o teste que vai ser capaz, o que é mais apropriado e quais são o conjunto de diagnósticos que podemos utilizar para melhor detectar o vírus nessa pessoa a tempo. Lembrando que nesta palestra estou procurando enfatizar a tempo de evitar que essa pessoa que está com o vírus e que pode transmitir para outras pessoas, conseguimos detectar a tempo para proteger outras pessoas, seja na família, seja no lugar de trabalho, seja na escola, e que esteja transmitindo para outras pessoas. Ok, vamos passar para o seguinte slide. Então, temos diferentes testes, e esses testes nos ajudam em diferentes momentos. Neste momento do que eu estou procurando enfatizar é que nos interessa falar sobre os testes de RT-PCR e os testes de antígeno, porque esses são os testes que nos permitem identificar quais são os casos ativos, quais são os casos que a gente precisa pensar em notificar essas pessoas estar isoladas, e todos os contactantes dessas pessoas também estarem em isolamento e quarentena e também ser testadas. Então, só para discutir, que se a gente só foca ou só nos discutimos, que é uma questão muito comum quando a gente fala sobre isso na mídia ou nas reuniões, quando
conversamos sobre a área de testagem, falar do número de testes e os resultados. Na verdade, o que nós temos que preocupar-nos é com um programa de testagem onde nos preocupa qual é o acesso que temos a esse teste, então ele está disponível, qual é a abrangência da população que consegue fazer e realizar esse tipo de teste, qual é o processo de diagnóstico, que também tem a ver com o período de tempo no qual é processado esse teste e a pessoa recebe a notificação, e qual é toda a estratégia de mudar o comportamento das pessoas uma vez que recebem um diagnóstico para corretamente fazer o isolamento e fazer a quarentena e avisar aos contactantes. Então, o que eu estou procurando chamar muito a atenção, que é muito importante, é que estamos mais preocupados e o que precisamos avaliar quando estamos discutindo testagem, esse conjunto de estratégias que representa um programa de testagem. E que para um programa de testagem realmente estar conseguindo conter a transmissão para outras pessoas, nós precisamos identificar e avaliar como estamos avançando em cada uma dessas frentes. Então, tem acesso à testagem, a população é fácil ser testado, quando estamos com dúvida, ou estamos com uma suspeita, temos acesso. Como funciona o processo de diagnóstico e notificação? E como funciona o processo o apoio que precisa ser prestado para essa população que recebe esse diagnóstico para poder aderir a essas medidas. Se nós falhamos e só estamos pensando como uma fábrica que está só pensando em processar o teste e saber se é positivo ou negativo, estamos perdendo, na verdade, uma chance de realmente fazer uma diferença, de utilizar a testagem no enfrentamento da pandemia. Por isso, no slide à direita, vocês veem que estou dizendo, podemos ter um caso, imaginar, de uma pessoa que testa positivo, que conseguimos com o RT-PCR, um teste de antígeno, que uma vantagem do teste de antígeno é que o custo é menor e é muito mais rápido e a gente consegue dar o resultado mais rápido para a pessoa testada, ou RT-PCR, que a gente precisa coletar o material, mandar para o laboratório e aguardar o resultado. Em cada um desses testes, a gente recebe um teste positivo de uma pessoa que está transmitindo nesse momento e que pode estar transmitindo para outras pessoas. Dependendo do programa de testagem, que quer dizer a conduta e o apoio que essa pessoa recebe nesse momento do diagnóstico, a pessoa adota a quarentena, faz o isolamento, conseguimos identificar todos os contactantes dessa pessoa e conseguimos realmente fazer uma diferença no enfrentamento da pandemia. Agora, se a gente faz até o teste, demora muito para o teste voltar, e a pessoa não é orientada sobre a conduta, e eu vou usar um exemplo muito cotidiano para explicar. Algumas vezes eu falo com pessoas quando testam positivo que diz, falaram para ficar de olho. É muito genérico essa orientação. Então, se essa pessoa não recebe uma orientação super clara do que se espera que essa pessoa que testou positiva, que precisa fazer, como precisamos agora procurar todos os contactantes, testar esses contactantes. Se a gente não faz todo esse esforço, pode ser que ter feito esse teste não ajudou em nada, porque essa pessoa não fez o isolamento e os contactantes também não fizeram isso. Então, temos que pensar muito bem no programa, porque temos recursos muito escassos neste país e os recursos que temos que alocar realmente para uma forma que a testagem ajude no enfrentamento e de evitar casos ativos transmitir para outros casos. Vamos passar para o próximo slide. Ok, então por isso que muitas vezes o que se está defendendo após um ano de estudar sobre testagem, estarmos discutindo diferentes estratégias internacionais, uma questão que está sendo debatido e está sendo discutido muito
Eu estou trazendo isso de um artigo sobre a experiência de Liverpool, na Inglaterra, que fala sobre um programa que se chama um programa inteligente, que fala SMART, não? Que está discutindo e procurando trazer a questão de que a gente precisa pensar na testagem de uma forma que se faz. Que é um programa inteligente de testagem? Um programa que faz testagem sistemático, significativo, que inclui a população assintomática como parte da sua estratégia de testagem, que incorpora e tem protocolos para testagem com repetição em sua estratégia. Então, esse slide talvez ficou um pouquinho difícil de ler e para entender cada bolinha, mas um pouco que procurando trazer para o que a gente estava discutindo anteriormente nos outros slides, cada bolinha está procurando discutir um aspecto que faz um programa ser muito mais beneficioso em sua estratégia de conseguir limitar a infecção de outras pessoas. Então, precisamos pensar nessa questão de adotar testes que são corretos dependendo da situação da pessoa e em qual momento da exposição ou dos sintomas essa pessoa se encontra. Se toda essa estratégia e todo esse protocolo, ele tem que ser pensado com tudo que temos aprendido sobre a probabilidade do teste detectar um caso ativo e quando vai acontecer isso. Precisamos também pensar muito na questão de rastreamento dos contatos dentro de 24 horas após o teste. Se a gente não faz todo esse processo de fazer o diagnóstico, conseguir fazer o teste, mas temos uma demora de mais de 24 horas, incluindo de avisar os contactantes desse caso suspeito, e de não avisar e não fazer esse rastreamento rapidamente, estamos perdendo uma oportunidade muito importante. Então, para uma estratégia de testagem funcionar, ela precisa alinhar os protocolos, alinhar e pensar em como usar diferentes tipos de testes, que podem até ser utilizados complementarmente. Como a gente viu, posso usar um teste de antígeno e se tem uma suspeita, pode fazer um teste de RT-PCR confirmatório. Eu posso procurar pensar em uma estratégia mais complexa. Preciso pensar a questão do rastreamento dos contatos, a notificação em até 24 horas de realização do teste, e preciso pensar também em todo o processo de aconselhamento e apoio para que as pessoas que são testadas entendam a conduta e o comportamento nas semanas seguintes de receber o diagnóstico, não somente delas, mas de seus familiares, de seus contactantes. E eu preciso também, e essa é uma questão que eu quero insistir muito, que eu preciso que essa informação também seja transparente e seja comunicada de uma forma dinâmica para a sociedade, porque se nós estamos pensando nesse momento da pandemia e toda a complexidade na qual a gente se encontra, é muito mais importante para a sociedade se engajar e entender o nível de risco se nós podemos dar isso no tempo real. Então, quando a gente diz, na nossa comunidade, que estamos 100 pessoas ontem e 5 pessoas são positivas, e temos que realmente estar preocupadas com quem essas pessoas estiveram em contato, e desenhamos uma estratégia, dizemos, imaginando que essas 5 pessoas que foram contactadas tiveram 10 contactados cada um, a nossa meta é testar 50 pessoas nas próximas 24 horas. E dependendo se essas pessoas estão com alguma suspeita, os contatos dessas pessoas, a gente pode mapear imediatamente, rapidamente, qual é a nossa meta, quais pessoas precisamos rastrear,
quanto dessas pessoas recebem o diagnóstico em 24 horas e qual foi o resultado desse esforço em termos também da conduta e o comportamento dessas pessoas. Então, isso é o que deveria estarmos discutindo quando discutimos testagem. É todas essas diferentes esferas do esforço de testagem, além do resultado positivo, negativo ou inconclusivo. Pouco nos ajuda a ter a informação sobre positivo, negativo ou inconclusivo se a gente não sabe o que aconteceu nas outras etapas da estratégia. E esse é o que eu quero trazer para o debate. Vamos para o próximo slide. Lorena, só um instantezinho, desculpe interromper você. Sim. Só pedir para você procurar, infelizmente, agilizar um pouco sua fala, porque nós teve um atraso no nosso início, eu já peço desculpas a todos, mas nós não estamos podendo atrasar muito a nossa web em função da programação do Congresso, tá? Então, pedir para você dar uma acelerada, pedir desculpas aos que estão nos assistindo, para dar tempo também da Ana apresentar. Sim. Desculpa, viu, Lorena? Não, imagina, então vamos fazer rápido este último slide. Então, este último slide só que está procurando chamar a atenção, que se nós pensamos que desenhamos esse programa de testagem, e além de tudo que estamos pensando que mesmo com um bom programa de testagem, se ele não está alinhado às outras medidas de controle da pandemia, a gente pode ter que esses esforços não conseguem atingir ou não conseguem ter a eficácia que poderiam ter. Então, aqui estamos só mostrando o cenário ideal, que quando você tem autocontrole nas medidas de distanciamento físico, nas medidas de procurar baixar a prevalência na comunidade do vírus, e essas estão alinhadas com um bom programa de testagem. Quando essas duas estratégias caminham juntos, realmente se faz uma diferença com a testagem, e isso se mostra na experiência internacional. Então, eu vou fechar com isso para deixar tempo, porque a apresentação da Ana é muito importante e eu quero também ouvir e discutir com ela depois. Então, super obrigada e espero que ajude estes comentários para trazer algumas questões para nós discutir. Ana, passo a palavra agora para Ana Freitas. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Peço que você se apresente antes de você iniciar. Ok, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito o convite da Brigina Kempis e do COSEMES, parabenizando pela iniciativa. Eu sou Ana Freitas, sou médica sanitarista, epidemiologista, trabalho no Hospital Emílio Ribas, no serviço de epidemia, dou aula também, sou professora da USC e Uninove. E participo aqui, como todas, né, do Observatório Covid-BR também, a iniciativa aí que tem sido muito importante aqui para todos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica, pode passar nesse contexto da Covid-19. Então, assim, todo mundo, né, que trabalha em vigilância tem muito isso presente, que é a informação para a ação, né? Como que a gente junta, como que a gente trabalha essas duas questões, quer dizer, a informação tem que ser boa para a ação e, ao mesmo tempo, a gente pode ficar nessa estratégia de informar e não fazer ação, né? Quer dizer, são pilares importantes da vigilância, além de comunicação, e de informação para a população, para profissionais de saúde, enfim. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, pode passar o outro. A vigilância, pode passar o próximo slide. Então, a vigilância de Covid, acho que todo mundo, né, que está trabalhando muito intensamente, a gente está trabalhando com a síndrome respiratória aguda grave, a síndrome gripal, nós
prezamos muito, trabalhamos muito com a questão da definição de caso, o que é suspeito, para que a gente possa comparar esses dados, e o que é confirmado, laboratorial, outro critério. Os passos da vigilância a gente tem desde a notificação inicial, quando há suspeita, e a investigação, que envolve laboratório, envolve a questão epidemiológica e a clínica. Nós temos 2 sistemas, CIVEP-GRIP para SRAG e ESUS para o síndrome gripal. Pode passar o próximo. E aqui eu estou começando a fazer umas perguntas, assim, estamos notificando todos os casos? Então, eu fiz uma comparação dos principais hospitais que notificam, comparando o CIVEP-GRIP, que está em vermelho, e o ESUS e o SH, né, a IH, de cada hospital. Então, vocês vejam que esses hospitais que têm mais vermelho é que mais notifica do que está no AIH. O que é? Ele coloca um outro código, ou é uma questão de residência? Esses daqui que estão em azul predominam AIH e não o CIVEP-GRIP. O hospital do Mandaki é um hospital que as duas barras, né, as 2 barras estão muito próximas, quer dizer, eu notifico no CIVEP-GRIP muito semelhante do que eu informo no AIH. Pode passar. E aí a pergunta, nós precisamos conhecer todos? Aqui eu vejo 2 respostas, sim e não, né? Sim, eu precisaria sim conhecer se essa estratégia fosse uma estratégia para interromper a transmissão na comunidade. Eu saber pouco, eu não vou conseguir interromper a transmissão, se essa ação. Agora, como tendência, eu não preciso conhecer todas. Para me tomar uma medida de controle em cima de um aumento de casos, eu não preciso conhecer todos. Então, é uma resposta é uma pergunta que tem 2 respostas, dependendo do objetivo da vigilância. Pode passar. O próximo, aqui do boletim da Secretaria do Município de São Paulo, aqui a gente vê a primeira e a segunda onda. Em 5 de agosto é importante que houve uma mudança de critério, incluindo clínico e clínico-imagem, o que a gente poderia pensar que possa, numa análise de tendência, ter uma mudança e um aumento de casos. A gente lembra das medidas aí, distanciamento social, distanciamento físico e outras medidas, onde houve a queda. E a gente sempre, né, na vigilância, a gente sempre pensa assim, as últimas semanas não é muito para a gente avaliar, porque tem sempre essa queda. É uma queda real? Como que eu corrijo esse atraso? Pode passar o próximo. E aí aqui um trabalho muito interessante que a Observatório Covid vem fazendo desde o início, que é o nowcasting, né? O que seria esse nowcast? Estimar o que seria de pessoas que estão iniciando sintomas hoje, mas elas vão internar daqui a 1 semana, 2 semanas, 7 dias, né? Então, considerando os casos que já houve na curva da cidade de São Paulo, por exemplo, quanto tempo em média as pessoas do início de sintomas elas internam. Então, a partir desses resultados, você vai fazer uma estimativa, né, prospectiva do que seria se essas pessoas ainda tivessem, vão internar daqui a 1 semana, por exemplo. Então, isso em vermelho aqui no mapa é o nowcast, quer dizer, o azul é o que está notificado, confirmado como Covid ou SRAG no esquerdo, né, a tendência, isso é um gráfico atual, e em vermelho a gente vê que não está caindo, né, ela tem uma tendência de queda, por exemplo, de SRAG. Então, se eu trabalhar com a curva só dos notificados, eu perco essa possibilidade de avaliar uma tendência do que é ainda pessoas que vão internar, né, que estão iniciando sintomas, mas elas vão internar. Então, é muito interessante esse trabalho que o Observatório tem feito e disponibilizado no seu site por estado, município, regiões do estado. Acho que isso tem contribuído muito para que as pessoas, não só profissionais de saúde, mas a população possa acessar esses dados. Pode passar o próximo.
Aqui a gente tem outra pergunta. Houve impacto na introdução desses critérios, por exemplo, clínico e clínico-imagem? Em lilás, aqui em cima, é o critério clínico-imagem. Em vermelho, é o laboratorial. Veja que, apesar de ter sido introduzido esse critério em agosto, a gente não tem visto muito impacto de ampliação de casos a partir desse critério. E no lado direito, a gente tem a proporção de casos que são confirmados por critério laboratorial. Aqui, no caso, o critério, especialmente o PCR. Então, a gente vê que varia de 95% a 98%. Então, há um alto índice de SRAG, casos graves, que estão sendo confirmados pelo critério laboratorial. Isso é muito bom. E a gente vê que não há muita diferença. Apesar de ter cores diferentes, essa variação é de 93% a 98%. Então, é uma variação pequena. Pode passar. Aí a gente tem uma outra pergunta. A gente está notificando os casos em 24 horas, como está recomendado pela portaria de notificação compulsória? Então, no mapa, a gente vê aqui o percentual de casos que estão sendo notificados até 24 horas, que é o ideal. Então, por exemplo, a região 15, né, que é São José do Rio Preto, aqui, acho que sim, né? São José, eu tinha até anotado aqui as DRS, mas 15 é São José do Rio Preto. A gente vê um percentual maior de notificação até 24 horas, assim como Taubaté, e a gente tem algumas regiões com percentual um pouco menor, né? Aqui do lado a gente tem um gráfico de mediana de notificação, por exemplo, a segundo aqui, que é a Araraquara, né? A gente tem uma mediana um pouco maior, mas de qualquer forma, todas as regionais estão notificando entre uma mediana de 0, de 1, né? Que é o recomendado. Então, caso grave está sendo notificado numa proporção importante rápido, quer dizer, se vai fazer uma ação, ela teria condições de ser feita porque a gente está detectando rápido. Isso não quer dizer que a gente não tenha subnotificação. Isso é o que está sendo notificado. Pode passar? Outra pergunta aqui, a gente está notificando mais casos graves, e aí aqui a gente tem um percentual de casos que são notificados, por exemplo, à direita, em UTIs do Covid. Então, por exemplo, a regional aqui 5, que é de Barretos, a gente tem uma maior notificação de casos em UTI do que moderados, assim, são todos hospitalizados. Então, é importante a gente olhar esses dados, porque a gente pode pensar, será que a letalidade mais alta de uma região, ela não pode ser atribuída, assim, uma detecção maior de graves, e não porque, de fato, está morrendo mais? Então, é muito interessante, importante avaliar esse indicador para que a gente consiga comparar os dados com maior clareza. Pode passar? Outra pergunta, e o encerramento? A gente tem uma necessidade, dentro do guia de vigilância, de encerrar os casos entre 30 e 60 dias para uma doença aguda, né? Aqui a gente tem visto aqui o tempo de encerramento, aqui ficou um pouquinho, esses dados aqui numéricos não estão corretos, mas a gente tem uma mediana de mais ou menos 10 dias para encerramento de caso, que é muito bom. Então, a gente também não está encerrando os casos de forma tardia. Pode passar? Mesmo que tenha alguns casos que fiquem ainda descobertos. Quantos casos ainda estão em investigação? Então, no lado direito, a gente tem, por exemplo, os casos que estão ignorados. Isso varia de 0 a 12. Quanto mais escuro, por exemplo, a regional de Taubaté, a gente tem 12% de ainda casos ignorados. Isso quer dizer o quê? Casos que não foram encerrados. Então, eu não sei se é Covid, se não é Covid, né? Ou é influenza, enfim, ou é outro agente, mas a gente tem várias regiões com 2%, 3% de casos, então a gente considera isso uma resposta muito boa, né, da vigilância estadual, vigilância municipal especialmente, onde está sendo encerrado e classificado os casos, mesmo numa pandemia.
né? E aqui do lado esquerdo é a quantidade de SRAG não especificada. Então, a gente tem em torno de 40%, 50% é alto. É SRAG que eu não sei o que é, quer dizer que o exame foi negativo, né? Então, esses negativos, seria interessante o uso do critério clínico e clínico-imagem. Então, a gente no Emílio Ribas tem usado. Quando ele é negativo, mas tem anosmia de Geusia, eu fecho pela clínica, ou tem uma tomografia em vidro fosco, eu fecho pela imagem. Então, é interessante pensar também e usar esses outros critérios, que aí podem reduzir mais esse SRAG não especificado, que pode ser COVID. Coletou exame num tempo inoportuno, assim como a professora Lorena falou antes, né? Que você colhe PCR muito cedo, muito tarde, pode ser negativo, e não necessariamente ele não tem COVID. Pode passar? A letalidade, a gente tem uma letalidade que varia de 15% a 26%, aqui novamente a região 8, que é de Franca, tem uma letalidade maior, Registro também tem uma letalidade maior, então essa letalidade ela está ligada à assistência, é uma assistência que não está sendo adequada, ou é uma questão de notificação de mais casos graves. A gente viu que tanto Barretos quanto Franca, né, que é a 8, também tinha um pouco mais de notificação de casos em UTI. Então, isso pode explicar, né? Então, eu estou pegando e notificando o mais grave. O que eu preciso? Melhorar a vigilância para que a gente consiga detectar também casos mais moderados, né? Enfim, eu estou só falando aqui de SRAG. Pode passar? Aí, isso aqui é uma questão já muito falada, né, que é o aumento de SRAG em relação à faixa etária. A gente tem um aumento importante aqui de SRAG por Covid com as faixas, aí isso inclusive, né, é uma base para vacinação dos grupos de maior risco. Pode passar. A prevalência, posso saber, será que eu estou notificando tudo? Então, tem alguns estudos de prevalência, tanto do município como um ligado ao Fleury, por exemplo, que estima que temos 13% de pessoas já infectadas na cidade. Isso levaria em torno de 3 milhões de casos em janeiro. Quantos eu tinha casos em janeiro no município de São Paulo? 500 mil. Isso gera 14% do que eu sei. Então, aquilo tudo, eu estou sabendo tudo? Não, né? Eu não estou conhecendo tudo, eu estou conhecendo 14%, mas será que esses 14% eles estão representando o que ocorre? Será que as minhas medidas estão sendo efetivas em relação a esses dados? Enfim. E aqui, quando eu falo 546 mil, não é só SRAG, é COVID também. É síndrome gripal também. Pode passar? São Caetano, uma experiência bem interessante, né? O município de São Caetano fez uma experiência de criar um aplicativo que o próprio paciente se digitava os sintomas, né? A prefeitura, junto com a universidade, fez um programa onde estudantes iam fazer as entrevistas, havia uma autocoleta, então a gente tem 28% dos suspeitos eram confirmados, e essa política aí, que é uma integração com a atenção primária, ela foi responsável por 78% das notificações do município naquele momento. Então, quem notificava era o paciente que entrava no aplicativo e falava que tinha febre, depois os alunos faziam monitoramento, né? A atenção primária fazia um monitoramento também de parte desse grupo, dos negativos, por exemplo. Então, é uma estratégia bem interessante que São Caetano optou lá no começo da epidemia, junto com a universidade, a atenção primária. Pode passar o próximo. Nova Zelândia, eu quero até morar em Nova Zelândia, porque a gente não tem Covid em Nova Zelândia. Até hoje são 2.000 casos. Então, Nova Zelândia fez um lockdown importante na fase 4, aqui onde está esse mais cinza, então houve uma redução. Ele também pedia que restrições de viajante, uma série de questões, não vinha da China, não podia entrar, Itália, enfim, quarentena. Até hoje, uma testagem muito importante das pessoas, uma testagem muito importante de todas as pessoas que venham para Nova Zelândia,
Pode passar mais? Acho que tem umas... Pode passar um segundo. Então, a gente tem a testagem na Nova Zelândia, 319 testes por 1.000 habitantes, 3 vezes mais que o Brasil, considerando que só tem 2.000 casos e 26 óbitos. Então, eles testam 3 vezes mais que o Brasil, só tendo 2.000 casos, enquanto o Brasil tem 10 milhões de casos, mais de 250 mil casos. Então, proporcionalmente, né, a cada 1.000 habitantes, o Brasil testa 1/3 do que a Nova Zelândia testa. Então, acho que isso ficou muito claro na palestra anterior, a necessidade de ampliação dessa testagem. Pode passar? Aqui são as fases, um lockdown muito rigoroso nessa fase. Então, quem pensa, não, mas lockdown não dá certo. Dá, olha aqui, dá para a gente ver que não só deu certo, como se sustentou na Nova Zelândia a partir de uma testagem ampla, tá? Então não é só o lockdown que resolve, a questão é que se o lockdown ocorre, reduz drasticamente a transmissão na comunidade, e aí você tem uma política de testagem muito boa, e não só a política de testagem, mas a vigilância de casos e de contatos, né, monitoramento desses contatos, você não impede a transmissão comunitária. Pode passar? As novas variantes, aqui eu acho que isso já foi muito falado, né? A gente tem novas variantes que têm uma situação mais complexa, porque ela pode tanto ter reinfecções ligadas a essas novas variantes, como também a possibilidade de uma vacina não proteger para essas novas variantes. E o que ocorre de importante nas novas variantes? Quanto mais transmissão na comunidade, maior chance de ter novas variantes. Então, por isso é importante essas medidas mais restritivas, sim, infelizmente, mas o que a gente vive nos serviços de saúde, com alto número de pessoas já morrendo, inclusive, sem condições de ter um acesso a uma UTI, ter um acesso, então a gente não tem outra medida a não ser fazer medidas mais restritivas para que a gente impeça a transmissão comunitária, assim como o aparecimento de novas variantes. Pode passar? Então, como conclusão, né, eu falo aqui um pouquinho do silêncio da vigilância. O que seria esse silêncio da vigilância? A gente ouve muito pouco, né, a vigilância falar nessa pandemia, as pessoas que trabalharam há muitos anos, que de certa forma, implantaram esse sistema de vigilância que está junto com o Sistema Único de Saúde. Eu acho que a gente precisa ouvir, quebrar o silêncio. Eu botei aqui, quebrar o silêncio da vigilância. Cadê a vigilância do município? Cadê a vigilância do Estado? Cadê a vigilância do Ministério? A gente precisa ouvir um pouco, trabalhar de forma coordenada, junto com as universidades. É muito legal essa iniciativa do Observatório Covid, assim como outras iniciativas de universidades que estão integrando, né, os profissionais da vigilância com a universidade. É muito bem-vindo que todos aqui que participam, que trabalham não só com a área de vigilância, mas que possa contribuir para a gente ter uma melhoria de resposta à pandemia, que não é o caso do Brasil. A gente tem uma resposta muito ruim, porque está inclusive descoordenada, né? A gente precisa melhorar o sistema de informação para que a gente tenha acesso a mais dados, que a gente melhore, reduza a subnotificação, que a gente amplie as medidas de prevenção no sentido de isolamento dos casos e monitoramento dos contatos. Isso é muito importante, a questão da comunicação, e a gente tem muitos desafios nessa pandemia, como a questão dessas medidas de distanciamento físico, da aderência da população, de certos grupos, da dificuldade financeira para muitos que não têm condições de ficar em casa, né, tem que trabalhar. Então, enfim, precisa ter uma questão de suporte econômico para que essas pessoas consigam, né. Um desafio muito novo para a gente, que era novas variantes, que desde dezembro nós temos a da Inglaterra, do Reino Unido, África do Sul e o Brasil como uma variante muito complicada, né, onde houve muitas mudanças. O que seria isso? Ela é muito diferente do vírus inicial, então pode ser que o nosso sistema imune nem
detecte mais. Acho que é um vírus novo, então eu posso ter reinfecção. A nossa questão da cobertura de ampliação, que eu acho que o Sistema Único está muito preparado para vacinar, né, os municípios, mas precisa ter vacina. A gente não tem como fazer, melhorar a cobertura sem vacina. E é isso, gente. A última é só agradecimentos. Pode passar. Agradecimento especialmente ao Observatório da Tatiana Portela, que fez todos esses mapas, que trabalhou comigo nesses dados, a Brigina também, o Paulo, a Lorena, todos o grupo do Observatório. Acho que quem puder acessar o site, a gente tem vários vídeos, explicações, temos esses dados que são atualizados semanalmente, tá? E agradeço muito a presença aqui de todos. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, Lorena. Nós vamos já caminhando para o encerramento, o congresso continua, a gente tem outras atividades agora, e acho que as palestras e as contribuições de vocês foram excelentes, elas foram complementares, né? Eu acho que deu muito bem para a gente ver o quanto que uma política de testagem, uma ação de testagem que não seja simplesmente na realização do teste, no seu resultado, ela é necessária. Isso ficou muito claro na fala da Ana, né? Inclusive quando a Ana pergunta, temos que conhecer todos os casos? Né? Se queremos conhecer todos os casos, para quê? Né? Eu tenho que ter uma ação para isso. Então, agradeço a vocês duas, acho que as contribuições de ambas, as perguntas todas que a Ana fez, que nós temos que ver como respondê-las, né? Trabalhando com os indicadores, trabalhando com uma análise que possa dar contribuição para as nossas decisões e para as ações que nós vamos tomar. Acho que espero que o que vocês trouxeram aqui no nosso ambiente de COSENS, no nosso ambiente dos gestores municipais, das equipes técnicas municipais, possam contribuir para o nosso trabalho e para as nossas reflexões e propostas nos nossos espaços de gestão e pactuação, para ver o quanto que a gente consegue ainda, o quanto que a gente consegue avançar nas medidas dessa pandemia. Eu queria só ver se todos conseguiram ler no último slide da Ana. A Ana colocou lá em cima que eu gostaria de repetir, Ana, me ajuda, acho que é sim ao isolamento físico, ao distanciamento físico e não ao distanciamento social, sim à solidariedade social. Acho que foi mais ou menos isso e eu queria terminar com esse recadinho. Então, agradeço a todos os participantes, nós estamos encerrando porque o Congresso do COSENS vai continuar agora com outras atividades. Agradeço mais uma vez. Ana e Lorena, muito obrigada, e aos participantes que estiveram aqui conosco.